professor Luiz Roberto Saviani Rey, da Faculdade de Jornalismo, que vai lançar no fim do mês o livro O Menino Herói da Guerra Paulista, O Bombardeio de Campinas. Professor, explica um pouquinho pra gente do que se trata esse livro. Olha, é um romance histórico baseado na realidade, é uma ficção calcada em realidade que resgata episódios envolvendo Campinas na Revolução de 32. Campinas foi um polo importante, era um centro, um entroncamento ferroviário, né, que transportava tropas para a divisa com Minas Gerais, onde houve a Batalha de Eleutério. Então, é a história do dia, começa com o bombardeio da cidade, num domingo de setembro, né, de 1932, no meio do qual um escoteiro de 9 anos, que era estafeta das tropas constitucionalistas, ele morre atingido por uma bomba disparado por um avião vermelhinho dos provisórios. Esse é o, digamos assim, o foco principal do livro. O panorama da cidade de época, a expectativa das pessoas, né, e a morte do menino e o ferimento de várias outras pessoas, né, o pânico que isso causou na cidade. E aí eu vou mostrando como pano de fundo o que levou o menino à morte, a história do Brasil, as histórias daquele momento, as lutas gauchescas, né? Chimangos e Maragatos, a Revolução de 30, a tomada do poder por Getúlio Vargas até chegar em 32. Em 32, Campinas toma parte de uma maneira relevante nessa Revolução Constitucionalista, enviando 2.000 soldados voluntários para a região de Mongimirim e Itapira para lutar no front de Eleutério. Nesse momento há um conflito e é o momento também que se expõe e é claramente demonstrada a fragilidade da ilusão da Revolução Constitucionalista, do sonho de liberdade ou qualquer coisa que estava por trás daquilo. Por quê? Porque as tropas federais eram muito mais poderosas, muito mais volumosas, elas caem em cima das tropas paulistas e obrigam a um recuo até Campinas. A cidade é sitiada, ela é tomada pelos provisórios, o prefeito Orozino Maia é destituído, né? Então são esses episódios que o livro resgata numa forma literária, né? Mas bastante real. O senhor tem outros livros também sobre a cidade de Campinas, né? Por que você gosta de escrever sobre a nossa cidade e de que forma isso é importante também? Bom, eu tenho outros livros que são romances, que falam de outros elementos, digamos assim, humanos. Eu tenho um romance dos anos 60, o envolvimento da juventude brasileira com a cultura americana, né? Mas eu acho assim, Campinas tem uma história riquíssima, ela é uma cidade importante desde o momento em que se rasgou o caminho de Goiás, lá em 1720, Campinas se situou digamos assim, no meio da história do Brasil, porque aqui se deram as primeiras usinas de cana-de-açúcar, né, em paralelo com o que ocorreu no Nordeste, as mais importantes, as mais poderosas, né? E na sequência, a partir de 1830, 40, 42, você tem o café, que é o principal produto. Campinas sempre foi uma cidade autônoma, rica, poderosa, né? Culturalmente importante e influente na política nacional. A despeito de existir uma capital federal no Rio de Janeiro, que era a Corte, e a província de São Paulo, Campinas tinha autonomia, né? Tanto é que a transição do Império para a República é comandada no seu, digamos assim, elemento majoritário por cafeicultores campineiros, né? Campos Sales, Bernardino de Campos, que não era campineiro, mas que viveu aqui. Então, a cidade de Campinas tem vários elementos históricos que estão apagados. Por exemplo, ninguém sabia que as tropas da Guerra do Paraguai, né, do flanco norte, haviam estacionado aqui no Largo de Santa Cruz por 66 dias. A história do Toné, que depois virou visconde, que era meramente um tenente, um jovem, né, engenheiro das tropas.